tudo bem? Meu nome é Paulo Perrotti, eu sou advogado, sou também certificado ISO 27001, que é o ISO voltado para a segurança de dados. Sou também associado da B-Design, sim, sou um amigo da casa aqui e trabalho também e coloco aqui todos os meus esforços, né, invisto aqui meu tempo para desenvolver atividades junto à Associação Brasileira de Design. Também faço parte da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, onde fui presidente durante 4 anos, de 2017 a 2021. E, por fim, né, também faço parte da Comissão de Relações Internacionais da OAB. Então, nós trazemos também essa parceria junto com a OAB aqui de São Paulo, da Comissão de Relações Internacionais, que vem aqui a dar suporte jurídico a você da B-Design ou você interessado em internacionalizar um produto, que tem, assim, uma vontade aí de aparecer com seus produtos em outros países, não ficar só restrito ao mercado brasileiro. E como advogado e também com uma certa experiência em internacionalização de produtos, a gente tem aqui, né, a direção da B-Design me passou uma missão de criar uma metodologia de internacionalização de produtos. Eu diria que essa metodologia pode ser a metodologia da AB Design para desenvolver uma internacionalização de produtos, seja de design, seja de serviços ou de qualquer produto que seja. Legal? Então, é uma metodologia dos 4 passos. A gente vai falar sobre 4 pontos muito importantes voltadas para um produto que quer aparecer e se desenvolver em outros países. A primeira questão que a gente verifica também aqui no Brasil, quando outros produtos querem vir para cá, uma questão chamada regulação. O que é regulação? É entender se o seu produto, o seu serviço, ele está apto a ser recebido em um outro país. Nossa, Perrotti, mas o que é isso? O que é estar apto a ser recebido em outro país? O que isso significa, né, um produto estar, por exemplo, compliance em outro país? É o seguinte, será que o seu produto é possível ser vendido nesse país que você destina? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, foco. Que país, que região, que hemisfério, aonde você pretende comercializar o seu produto? Então, foco em decidir aonde você vai. Então, o primeiro ponto que a gente tem que verificar é regulação. Então, dos 4 passos que a gente vai fazer o tráfego aqui sobre como desenvolver um projeto de internacionalização, o primeiro ponto é regulação. E vou dar um exemplo aqui para vocês. Lembram um tempo atrás, quando o Uber veio aqui para o Brasil, ou quando o Uber desenvolveu uma questão, na época, revolucionária de motoristas independentes, todos interligados por um aplicativo? Então, isso na época foi revolucionário, não foi? Então, e lembre-se também que aqui no Brasil houve um grande questionamento sobre se isso era possível ou não. E até hoje, se você verificar, existe ainda vários questionamentos sobre produtos que são o quê? Hubs, né? Ou que são marketplaces, se é possível não desenvolver certas atividades. Então, por exemplo, o Uber aqui teve questões a serem resolvidas com os taxistas, questões a serem resolvidas com o direito do trabalho, para identificar se aquele motorista seria ou não um empregado do Uber. Então, veja as implicações que existem, né, na contratação de um serviço ou na oferta de um serviço internacional. Em determinados países, pode ser que aquele determinado serviço não seja viável. Por quê? Por uma questão legal. Vou te dar um exemplo agora, né, do Canadá, porque, obviamente, né, eu tenho aí meus laços muito fortes, estreitados com o Canadá. Inclusive, eu sou um especialista em direito canadense por Universidade de Quebec em Montreal, chamada UQAM, e a gente identificou lá uma questão, por exemplo, bebidas alcoólicas, né? Diferente aqui do Brasil, que você exporta, né, por exemplo, o vinho francês, quando vem para o Brasil, você tem todo um processo de vendas para uma distribuidora e até mesmo você pode vender para uma pessoa física, né? Numa importação direta. No Canadá, não. No Canadá, quem compra bebida alcoólica é o governo. Então, só as províncias de cada... né, o Canadá é uma federação, vamos dizer assim, né? Foi feita por várias províncias e cada província tem a competência de legislar e comprar
bebidas alcoólicas. Então, a gente até brinca, né? É mais fácil vender bebidas alcoólicas no Canadá? Não vou dizer se é mais fácil ou mais difícil, mas a questão regulatória é diferente, porque quem faz toda a análise de compra, que você tem que... Para que você vai mandar uma fatura do teu produto de bebida alcoólica para o Canadá? Para um órgão governamental. Então, isso é interessante. Então, o primeiro ponto é entender se o seu produto é possível ser comercializado naquele produto. E vamos a 30 anos atrás, olhar aqui o Brasil também, o software já passou por uma questão regulatória muito importante no Brasil. Eu vivi essa época, já tenho alguns anos aí, né, de experiência no mercado. Existia um negócio chamado reserva de mercado. Muitos de vocês talvez não tenham ouvido, mas no Brasil, na década de 80, não poderia importar software. Teriam que ser softwares produzidos no Brasil para o quê? Para desenvolvimento do mercado interno. Então esse é um ponto também muito importante que a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, Mercosul, as cotas, né? Por que é importante? Quais são as regulações que a gente verifica em Mercosul, Comunidade Europeia, né? A união entre México, Canadá e Estados Unidos. Então, quando você vai apresentar um produto, você tem que verificar o seu posicionamento de mercado, se aquele produto que você criou, que você desenvolveu, ele está apto para ser utilizado em determinado local. Então, esse é o primeiro ponto, né? É a parte de governança e regulação. Agora vamos para o segundo ponto, que também é muito importante, que é a questão tributária. Né? Então, quando você vai exportar um produto, eu diria até que é obrigatório você fazer uma simulação, não é simulação de você não pagar imposto, né? Vou simular, mas não. Você vai fazer o quê? Fazer um protótipo de como é que se exporta o seu produto para esse país. Que impostos impactam esse produto nesse país, seja imposto de exportação, seja imposto interno, IVA, por exemplo, se tem algum consumo. Então, para você saber o teu produto, se ele é competitivo, né? Por exemplo, pode ter um produto muito bom, mas será que esse produto ele chega com preço competitivo no mercado destino que você pretende comercializar, né, essa tua atividade, esse teu produto? Então, o segundo ponto que a gente tem que analisar é a parte de tributação, né? Tributação aqui no Brasil também, né? Quando você exporta. Então, fazer esse estudo, e esse estudo geralmente é feito através de um escritório de advocacia, seja aqui no Brasil, e um escritório de advocacia, né, lá no país de destino onde você pretende comercializar. Então, pontos de relevância. Então, primeiro a gente falou de regulação, segundo ponto de tributário, né? Então, que impostos recaem sobre o seu produto e para torná-lo competitivo, né, fora. Vou dar um exemplo aqui no Brasil, que os estrangeiros muito reclamam sobre a nossa legislação e se você não estabelece um contrato muito bem definido e já esteja previsto isso, sempre causa desconforto. E aí já fica a dica aqui, né, a dica jurídica, né, do amigo advogado aqui, que é o seguinte: existe no Brasil, por exemplo, na questão de por exemplo, você vai comprar um software, você vai comprar um serviço de fora. Existe um imposto aqui no Brasil chamado withholding tax, que é imposto de renda retido na fonte. Então, quando você vai remeter, por exemplo, $100 para o Canadá, ou para os Estados Unidos, ou para qualquer outro mercado, por exemplo, a União Europeia, obrigatoriamente o banco vai reter um percentual, que hoje é 15%, desse montante, e vai chegar no destino $85. Isso sempre traz desconforto, porque quem recebe o valor espera receber o valor líquido, o valor de $100. Mas quando você faz essa remessa, o banco aqui no Brasil é obrigatório a retenção. Isso traz muito descontentamento, isso traz muito aborrecimento para justificar o porquê dessas coisas. Então, por isso que é sempre importante ter um suporte jurídico para evitar esse tipo de surpresa, né? Supondo que você está aqui no Brasil
e aconteça isso com você também. Você exporta um produto, já aconteceu isso com alguns países, tá? Orientais, tá? Um cliente meu, ele fez um trabalho de exportação de serviços para um país oriental, e esse país, quando foi fazer o pagamento, ele reteve a parte de tributos, né, locais daquele país e chegou o valor líquido, né? Então chegou um valor deduzido a menor do que o cliente esperava receber aqui no Brasil. Isso, obviamente, trouxe desconforto e isso foi questionado. Falei assim, poxa, por que você não me avisou que havia essa retenção? Porque eu fazia uma proposta adequada, incluindo esse imposto, que a gente chama de markup, né? Quer dizer, você tem um valor, então você faz um markup desse valor, você aumenta, faz um gross up, né, desse montante, para que, quando incida os tributos, venha o valor líquido, que é aquele valor que você espera receber no Brasil. Então, esse ponto tributário é importante. Então, você fazer uma simulação desse produto, né, ou do seu serviço nesse país de destino, para verificar quais são os impactos tributários, e também você aqui no Brasil, como é que você espera que se comporte esse produto e seu serviço frente a uma tributação internacional. E temos que lembrar que cada país tem um tipo de tributação diferente. Então, é trabalhoso, mas faz parte, sim, de um planejamento jurídico para que você possa desenvolver bem a sua atividade internacional. Terceiro ponto que você precisa agora, dentro da metodologia AB Design de internacionalização, terceiro ponto de relevância é societário. Você analisou, pensou, o negócio é próspero, aí você resolve abrir a sua empresa nesse país. Aí tem vários complicômetros, não só aqui no Brasil, como fora, né? Então você tem que entender, quando você pensar em abrir uma empresa fora do Brasil, quais são os impactos que você tem aqui também. Porque a questão de imposto, a gente tem que lembrar que o regime tributário no Brasil, ele considera as receitas internacionais para fins de tributação. Então, quando você tem que fazer esse trabalho internacional e vai abrir uma empresa fora, será que a melhor solução é você abrir uma filial ou abrir um escritório fora do Brasil com capital da empresa brasileira? Ou seria melhor você abrir pessoa física ou sócios abrirem essa empresa fora e terem essa empresa com participação societária na brasileira? Fica aqui esse questionamento que eu já fiz e eu faço isso reiteradas vezes com meus clientes, e sempre, cada país se porta de uma forma diferente. Algumas trazem vantagens e outros não. Então, isso é importante porque cada um dos países, sim, traz características tributárias diferentes, e tem até aqueles países, né, que são paraísos fiscais, que a gente chama de offshore, né, que não tem tributação, que pode, de repente, ser uma solução também para você abrir a tua empresa para recebimento, de repente, né, de faturas internacionais, né? Então, essa estruturação internacional é bem importante. Você precisa ter o relacionamento da tua empresa brasileira com essa empresa internacional. Será que uma holding internacional fazendo a gestão de todas as empresas, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Portugal, França, não seria bacana? Então, a questão societária precisa entrar na mesa, sim, dos estudos dessa internacionalização. E lembramos que a gente faz esse estudo também contrário senso, né? Quando uma empresa de fora quer vir para o Brasil, muitas vezes vale muito mais a pena ela abrir a empresa aqui, faturar o cliente aqui pelo Brasil e depois distribuir o lucro para essa empresa que está fora, porque lembramos que o lucro no Brasil não paga ainda tributos, não paga imposto. Então, numa estruturação tributária brasileira, quando, né, uma empresa estrangeira quer vir para o Brasil, tem que ser feito esse estudo também.
né? E a gente faz esses estudos também direto, que é saber, poxa, quanto é que impacta o tributo brasileiro aqui? Serviço, por exemplo. Vou dar um exemplo muito prático. Um serviço, uma empresa de prestação de serviços baseada no Canadá que quer vir para o Brasil. Ela vai pagar de imposto para prestar o serviço no Brasil e receber no Canadá aproximadamente cerca de uns 45% é só de imposto. Aproximadamente isso. Se ela abre uma empresa aqui no Brasil, ela vai faturar o cliente dela supondo pelo lucro presumido. Tá? Em São Paulo, que tem o ISS mais alto do Brasil, 5%. Ela vai estar pagando de tributos no total, se for pesado, não vai passar de 17%. E aí ela faz o faturamento via São Paulo, Brasil, recebe esse valor e ela faz como a transferência do lucro para o país sem tributos. Zero. Olha a diferença. A gente saiu de 45% de impacto tributário para algo em torno de 17%. Podendo ser menor do que isso, dependendo do município que essa empresa for sediada. Então, veja como o estudo tributário, nesse caso, um estudo muito simples de prestação de serviço Brasil, traz uma redução tributária de 30%, que é muitas vezes a margem que você tem para o seu produto ou para o seu serviço. Então, é muito dinheiro que você deixa na mesa se você não fizer um bom trabalho tributário. E societário, né? Esse você vê que envolve os dois, né? Então, como é que é? Então, você pegou o societário, você abriu uma empresa no Brasil, né? E aí você também teve o quê? Impactos tributários em cima de uma estratégia societária. Então, né, o direito é muito bonito por causa disso, né? Você pode puxar um fator e ele pode trazer outros fatores juntos, positivos e às vezes negativos. Então, muito cuidado também com as autuações, né? O Brasil é um país muito singular no que se refere a questões tributárias, né? Por exemplo, explicar para um estrangeiro o que é Simples Nacional, o que é lucro presumido e lucro real, olha que eu me formei em 1996 em Direito. Já tem praticamente 30 anos que eu sou formado em Direito e até hoje eu falo que é uma grande desafio, é um grande desafio explicar o sistema tributário brasileiro para um estrangeiro, porque tem todas essas peculiaridades, né? E pode ter certeza que em muitos países também tem questões bem diferentes que a gente tem que entender para a gente se beneficiar, né? E fazer com que nossos clientes se beneficiem de uma boa estruturação societária e tributária. E por último, não menos importante, que é o quarto ponto do nosso trabalho, tá? Da nossa metodologia, que é a questão de propriedade industrial, né? Então, marcas, patentes e direitos autorais. Quando a gente está falando de marcas e patentes, a gente está falando de uma propriedade que você tem no teu país e você quer desenvolver essas atividades em outros países. Então, uma marca, será que aquela marca que eu tenho no Brasil, ela está passível de registro fora do Brasil? Uma marca que às vezes é muito conhecida aqui. Será que se eu for para os Estados Unidos, será que se eu for para a Europa, essa marca está devidamente protegida e vai estar passível de proteção? Ou ela já existe, ela está registrada em outro nome, em nome de uma outra empresa, e aí você vai ter que abrir mão da sua marca, né? E muitas vezes você já montou toda a sua estratégia de internacionalização, design, né? A gente está aqui na B Design, na casa da B Design, já montou todas as marcas internacionais baseadas na sua marca brasileira. E você não pensou no registro internacional. Aí você chega lá e toma o quê? Uma ação judicial ou até uma busca e apreensão. Você chega com os teus produtos no porto ali, no desembaraço, aí tem uma busca e apreensão que apreende todos os seus produtos, porque teu produto, ele
coincidentemente, ele tem uma outra marca na mesma atividade, no mesmo ramo de atividade nesse país, e aí você perdeu todo o teu investimento, ainda vai ter uma ação de indenização. E aqui no Brasil, como em vários países do mundo, contrafação de marca é crime. Ou seja, é passível de uma imputação criminal. Então, a parte de... Agora estamos falando só da parte da propriedade industrial, né, que é marcas e patentes. Então, antes de aportar em qualquer país, verificar se a marca está disponível e já correr fazer o registro. Isso rapidamente. Outro ponto também que é importante é a parte de direitos autorais, né? Existe a Convenção de Viena, que é uma convenção que o Brasil é signatário, que diz o seguinte: olha, todos os países que celebraram a Convenção de Viena estão sob a proteção desse direito, né, maior, que o Brasil é signatário, a Argentina, os grandes países capitalistas assinaram essa convenção, que diz que você, para ser proprietário de um direito autoral, e também software é um direito autoral, a gente tem que lembrar que os softwares são equivalentes e equiparados a direitos autorais, você não precisa de registro. Mas a gente entende que é importante correr atrás de um registro. Para quê? Para comprovação de autoria, né? Porque pode chegar uma outra pessoa e dizer assim, mas eu também criei. Aí chega outra pessoa, mas eu também criei. Então, para você evitar esse tipo de conflitos internacionais, muitas vezes, sobre o mesmo direito autoral, você pode fazer hoje, por exemplo, um registro de direitos autorais via blockchain na Câmara Brasileira do Livro. Muito simples, da sua casa. Você sabia disso? Então, e é muito legal porque a blockchain, isso você está... Esse registro, né, na verdade, ele está amparado por milhares e milhares e milhares e milhares de computadores aferindo valor para aquele registro. Então, em qualquer lugar do mundo que você quiser comprovar um direito autoral, você pode utilizar essa tecnologia do blockchain via Câmara Brasileira do Livro e tá lá, bonitão, você conseguindo provar que aquele produto, aquela obra, aquele direito autoral, no caso, né, é teu. E vamos lá também para uma questão muito polêmica. Existe um parágrafo, né, dentro da Lei de Direitos Autorais que diz o seguinte: o direito autoral tem que ser interpretado de forma restritiva. Esse é um parágrafo muito perigoso da lei, tá? Seja brasileira e seja internacional. Isso quer dizer o seguinte: se você não estabeleceu aquele direito autoral, aquela exploração específica no contrato, você não vai poder usar. E agora veio questões da tecnologia que ampliou o escopo do direito autoral, que não existia há 2 anos atrás. Sabe o que é? Negócio chamado metaverso. Então, e o metaverso o que é? É um mundo virtual sem fronteiras. Então, agora vamos analisar agora todos os conceitos que a gente falou aqui sobre internacionalização. Então, a parte regulatória, a parte tributária, a parte societária e a parte de propriedade industrial no metaverso, que é um lugar que não tem fronteira, não tem país regulando esse universo. Agora complicou. Por quê? Porque a questão de direitos autorais, quando você coloca um produto autoral seu dentro do metaverso, como é que ele se comporta junto com outros, né, com uma questão multiterritorial, né? Por exemplo, você no Canadá, né, eu gosto muito de usar o exemplo do Canadá. No Canadá é possível você comprar o cannabis, né? Você pode utilizar e comprar um cannabis para entretenimento, né? Aqui no Brasil tem o medicinal, que é muito regulado. Lá no Canadá, o cannabis medicinal já está muito avançado e a utilização do cannabis para entretenimento também é regulado. Então você está lá
no metaverso, você colocou teu wearable, teu óculos de realidade virtual, e você entrou no metaverso X, e lá você vê alguém vendendo cannabis para você. Você vai comprar? Interrogação. Você até pode comprar. Mas será que você vai receber? Por quê? Porque a gente saiu do mundo virtual e foi para o mundo o mundo real. Então essa exportação nunca vai poder acontecer, né? Desse cannabis que é vendido lá no Canadá para o Brasil. Vamos falar agora de outro tipo de comercialização que você pode entrar dentro do metaverso, está desenvolvendo atividades. Você abriu uma barraquinha, uma loja sua dentro do metaverso para dentro de uma estratégia de internacionalização do seu produto. Então você tem uma barraquinha lá na sua loja, ou apresentando seu serviço de design no mundo inteiro, que todos podem acessar, basta ter internet e um óculos de realidade virtual. Legal. Aí você chega lá, tem um nome lá, Tchaikovsky, que resolve comprar de você um serviço. Aí você vai lá, prestou o serviço, e aí você descobre que esse cliente está na Rússia, ou está na Ucrânia, ou está na Coreia do Norte, ou está na Venezuela, ou está na Argentina. Esses países que eu falei, eles têm, alguns devido a conflito, outros devido a questões políticas e outros devido a questões econômicas. Mas todos os países que eu falei têm o quê? Questões regulatórias de envio de dinheiro para fora do país. Questões muito restritivas. Então você prestou seu serviço, você fez uma negociação contratual legítima no metaverso, você fez todas as simulações tributárias que seriam possíveis, mas você vai receber o pagamento sobre o seu serviço? Talvez não. Então, por isso, quando a gente está falando, né, a gente fala sobre internacionalização, você não precisa sair do seu, né, da sua cadeira hoje para você internacionalizar teu produto. Basta você ter um óculos de realidade virtual, um computador e uma internet. E aí, com isso, basta para você internacionalizar. Mas você precisa saber questões regulatórias, questões tributárias, e se aquele produto que você enviar vai chegar no destino da forma correta e vai ser liberado lá da forma correta. Então, a gente passou pelos 4 pontos aqui e a gente, obviamente, aqui trouxe também um pouco do tempero da tecnologia, que é a questão do metaverso. E também a gente tem que trazer também uma questão sobre produção intelectual colaborativa. Hoje, todas as produções intelectuais que você concebe, tenha certeza que ela foi criada por muitas pessoas. E muitas vezes não só no Brasil, com participação de pessoas de fora do Brasil. Será que você se ateve ao cuidado de quando você solicitar esse serviço de um terceiro, essa colaboração, muitas vezes informal, de um terceiro, você solicitou a cessão dos direitos autorais para que você possa explorar esses direitos no Brasil? Ou fora do Brasil também? Então, esse é outro questionamento, outra dica que eu passo para você. Que é o seguinte, toda vez que for pensar em uma criação intelectual, e design tem tudo a ver com criação intelectual, você ter o quê? A proteção contratual dos direitos autorais, com bons contratos de cessão de direitos autorais com quem quer que seja que esteja colaborando com aquela criação. Então não é simples assim, tipo, vou pedir ajuda para alguém. Já teve casos que o meu escritório enfrentou de um software que foi desenvolvido por uma empresa, que foi idealizado por uma pessoa e contratou alguns desenvolvedores para escrever os códigos para que essa ideia se materializasse em um aplicativo. No final, quando estava tudo pronto, quando ele ia lançar o produto, esses desenvolvedores chegaram para essa pessoa e disseram o seguinte: olha, a gente quer ser seu sócio.
Não, mas eu contratei vocês. Não tem contrato. Eu desenvolvi o código-fonte. Logo, eu sou o dono dessa propriedade intelectual. Então, eu estou te convidando a ser meu sócio. Olha como inverteu a situação. Então, uma pessoa que contratou alguém, mas não registrou essa contratação, solicitou, né, o desenvolvimento para alguém, esse alguém desenvolveu e esse alguém se tornou dono da propriedade intelectual e na verdade, chamou o autor e disse, agora eu quero que você participe, você vai ser meu sócio nesse negócio. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa, no final, teve que jogar fora tudo que foi desenvolvido, redesenhar um novo software com outro desenvolvedor, mas da forma correta, com um contrato de cessão de direitos autorais. Finalizando, como eu falei, questão de direitos autorais, direito, né, tem que estar escrito. Então, quando for escrever, escreva também a exploração em todas as formas possíveis, voltadas por tecnologia, e você tem que fazer um trabalho também de bola de cristal e entender para onde a tecnologia vai. Porque, por exemplo, contratos de direitos autorais de design antigamente não previa a utilização, por exemplo, de um NFT, de um Non-Fungible Token. Então você tem toda a exploração de uma propriedade intelectual, de um desenho, por exemplo, ou de um design gráfico, mas você fica restrito porque você não pode utilizar nessas novas mídias. Criou-se um negócio chamado NFT, né, que é uma cripto, é um token, onde você pode ter sim um desenho lá. Uma propriedade intelectual. Mas se isso não tiver no contrato, você não vai poder explorar. Você não vai poder utilizar esse desenho nesse NFT que muitas vezes vai trazer valor para o seu negócio. Então, pensando nisso, muita atenção, essa é a recomendação de nós advogados, nós como membros da Comissão de Relações Internacionais do OAB, temos que passar como função, como obrigação nossa, como advogado, que você se atente na hora, pode ser através da gente, né? A nossa comissão está à disposição para ajudar vocês, a AB Design está à disposição para ajudar vocês, a casa é aberta, eu faço parte da AB Design também, então se quiser entrar em contato comigo, né? Fiquem à vontade, a gente está aqui para ajudar. Para a gente, como a gente tem um pouquinho mais de experiência sobre essa questão de internacionalização, conte com a gente para a gente poder ajudá-lo nesses desafios para não ser pego de surpresa. Porque eu sei que a atividade comercial é uma atividade de coragem, uma atividade ousada, que a gente fala assim, poxa, a gente vai exportar na raça. Na raça é legal, é bacana, a gente tem que ser raçudo mesmo. Mas a gente precisa ter técnica, né? A gente precisa se precaver. Então não adianta nada você ir com tudo, com raça pro ataque e tomar o gol no contra-ataque, né? Então, fazendo uma analogia aqui com o futebol, né? Então, cuidado, conte com a gente, a casa aqui está aqui à disposição, a AB Design está aqui à disposição, né? A OAB também, pela Comissão de Relações Internacionais, está à disposição para te ajudar, tá bom? Grande abraço e só retomando agora, se você não esqueceu, a metodologia AB Design de internacionalização. Então, questões regulatórias, questões tributárias, societárias e direitos autorais. Tá bom? Ficou aqui o meu recado e conte conosco. E qualquer coisa, me siga também nas mídias sociais, né? O meu LinkedIn é muito ativo, eu sempre costumo colocar várias notícias sobre o assunto e te convido também a me seguir no LinkedIn, Paulo Perrotti. Estou à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima.